15. Irmãos, enquanto vocês procuram, eu quero falar sobre um assunto hoje que não é muito agradável, não soa muito bem aos nossos ouvidos, até mesmo porque não fomos preparados para ele, para o assunto, para o que eu vou dizer, e nem ele preparado para nós. Eu quero falar sobre o inferno, e é um assunto que poucos gostam de falar, mas eu quero trazer uma visão bíblica sobre isso, para nós aprendermos e entendermos um pouco sobre esta realidade do inferno. Apocalipse capítulo 20, verso 13 e 15, diz assim: o mar entregou os seus, diga bem forte, o mar entregou os seus, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram de acordo com seus. Pode passar. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é verso 15 último, e quem não tinha o nome escrito no livro da vida foi lançado no... Ok, vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, venha guardar aqueles que estão a caminho da Tua casa, venha falar conosco através da Tua palavra, conscientizar-nos, ó Deus, da realidade a qual a Tua palavra nos ensina. Eu peço, ser conosco, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Podem vos assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. É bem verdade, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem sido um instrumento de ódio para muitos, porque não querem que ela seja pregada, não querem que ela seja falada. Nós já ensinamos, e nós sabemos disso. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Glória a Deus. A Bíblia Sagrada, irmãos, é, sem dúvida, a nossa regra de fé e conduta de cada crente. E nós a entendemos não de uma forma de simbolismo somente. Ela tem sua parte que denota um simbolismo, mas na sua parte maior ela é literal, e assim a compreendemos. E quando a Bíblia ela é lida de uma forma não cristã, vamos dizer assim, ela desperta ódio, raiva, porque ela vem contra os nossos atos de pecado. A Bíblia ela é tão poderosa, irmãos, que o próprio Deus, na sua palavra, e a Bíblia é a fala de Deus escrita. Então, quando você lê ela, você não está lendo simplesmente um livro histórico, você está ouvindo a voz e o direcionamento de Deus ao longo de toda a história da humanidade. E por ela despertar em nós os nossos erros, ou trazer à luz os nossos erros, ela é tão poderosa que ela vai dizer o seguinte, que ela vai até o âmago, até a divisão da alma e do espírito do homem. Ninguém pode fazer isso. Nenhuma outra ferramenta na humanidade tem o poder que a Bíblia Sagrada tem de levar o homem ao arrependimento pelo poder do Espírito Santo, de levar o homem a reconhecer que precisa de um socorro divino, que precisa de um arrependimento, que precisa
de um perdão. O que mais? A própria Bíblia vai dizer que ela é água que nos lava e nos limpa. Olha que poderoso isso, irmão. Nós precisamos ser lavados pela água que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia não é qualquer livro. E por ela causar ódio, é simplesmente pelo motivo de nós não querermos ser chamados à atenção. Vocês já viram como é ruim sermos chamados à atenção? De vez em quando, o pastor chama a atenção de algum aqui, né? Às vezes no microfone, mas depois me arrependo, peço desculpa, porque eu sei, irmãos, que não é fácil sermos chamados à atenção. E a Bíblia, ela corrige os nossos caminhos. Ela fala que o pecador precisa consertar. Ela fala que mentir é pecado. Ela fala que adulterar é pecado. E tantas outras situações que a Bíblia nos confronta. E nós precisamos, além de lê-la, além de observá-la, nós precisamos obedecer e cumprir a palavra de Deus na nossa vida. Se ela fala que o mentiroso não vai ter salvação, irmãos, eu acredito. Se ela falasse que Jonas tinha engolido a baleia, eu também acreditava. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, não tem conversa. Não tem essa questão de dúvida. E hoje, muitos têm tentado desacreditar esta palavra. Inclusive, eu estava vendo sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial, irmãos, ela pode escrever uma nova história que nós nunca pensamos. Uma nova forma de agir que nós nunca imaginamos, que a nossa mente não tem capacidade de imaginar. Assim é a inteligência artificial. Inclusive, eles estavam dizendo que ela pode escrever uma Bíblia de uma forma que nós nunca imaginamos, que vai vir para talvez os nossos netos ou bisnetos, a ponto desta Bíblia ser proibida de ser pregada e desaparecer da face da terra. Ah, pastor, isso não é possível. Vai na China, vê se você encontra uma Bíblia lá. Você vai encontrar pedaços dela guardada a 7 chaves. Vai na Coreia do Norte, para ver se vocês encontram. O Talibã, que mata quando encontra alguém com a Bíblia. Então, a Bíblia, ela é odiada porque ela é a verdade. A Bíblia, ela é odiada pelo sistema do mundo, porque ela é a palavra de Deus e ela leva o homem ao caminho da salvação. Nós conhecemos a Deus por causa desta palavra. Nós conhecemos os milagres de Deus que vemos até nos dias de hoje através desta palavra. Nós conhecemos Jesus através desta palavra. E a própria palavra vai dizer que tudo aquilo que vemos, vou trazer na nossa palavra hoje, é que os nossos olhos veem, que não foram feitas por mãos humanas, é prova inefável da existência de Deus, Criador. É prova irrefutável. A Bíblia está dizendo, quando você vê as montanhas, quando você vê os mares, que não foi feito pela vontade humana, mas pela vontade de um Deus Criador, é prova irrefutável da existência de um ser acima do homem, que é Deus. Levanta a tua mão e diga algo para Deus, porque Ele nos ouve nesta noite. Tu és santo, Criador dos céus, de Assúria e da terra. Todas as coisas estão no teu controle, Deus. Aleluia. Isso nos traz paz, né, irmãos?
Isso te traz paz ou te traz medo? Tem uma máxima, uma frase que fala assim: Deus conhece as tuas obras, pastor Wellington. Isso te dá calma ou te dá medo? Deus conhece as tuas obras. Isso te traz paz ou te dá medo? Né? Então vamos lá, vamos para o assunto a respeito do qual falaremos. C'est pas cette Joseph. Estou elogiando meu filho aqui porque isso. Vai lá. Muito bem. Irmãos, existem apenas 2 destinos eternos. E eu quero compartilhar com vocês hoje. O primeiro é o lugar ditoso dos salvos. É o lugar onde nós estaremos. Que em uma outra lição falarei sobre ele. Que é o céu. O lugar de delícias. O lugar da morada de Deus. O lugar da morada dos anjos. O lugar aonde os salvos irão. O lugar aonde a minha esperança está após a minha morte. O céu é o primeiro lugar. O segundo lugar é o abismo ardente, para onde irá os perdidos. A Bíblia vai falar do paraíso e do abismo e do inferno, ou melhor dizendo, do abismo do inferno. A Bíblia vai falar da luz gloriosa e das trevas exteriores. E no dia do juízo, que a Bíblia nos ensina, que chegará um dia, o dia ou o juízo do trono branco, ou o dia que Deus julgará toda a raça humana, todos. E nesse dia, todos os seres humanos serão julgados. Em João, no capítulo 5, verso 29, o pessoal da mídia coloca aí, por gentileza, vai dizer o seguinte, bem rapidinho, me ajude aí. João, capítulo 5, verso 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E os que fizeram o bem sairão para 5:29, para a ressurreição da vida. Diga comigo, ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5:29. Quando os perdidos comparecerem perante o grande juiz, diante daquele trono branco, diante de milhares, bilhares de almas que estarão diante do Senhor, desde Adão até aquele dia, eles estarão ali, aqueles que foram para a morte eterna, aqueles que irão para a morte eterna, eles vão ouvir a sua sentença, a sentença que está registrada no livro sagrado, Mateus capítulo 7, versículo 23, que vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês podem ler 1, 2, 3 e... A verdade é que a Bíblia nos ensina que haverá um julgamento. Não sei quando, não sei em que momento. A Bíblia fala que sumirá a terra e o mar. Alguns acreditam que será no espaço sideral, não sei. A Bíblia não é exata de onde será, mas ela é exata que haverá, acontecerá este julgamento, em que muitos, e eu espero que nenhum de nós, possa receber esta palavra de sentença: nunca vos conheci,
Você estava na igreja, mas eu nunca te conheci. Você pregou, mas eu nunca te conheci. Você tinha um nome de crente, mas eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você que vivia uma vida errada, nos vícios, na bebida, no cigarro, na mentira, na prostituição, e não quis saber da minha palavra. A igreja pregava, seus vizinhos anunciavam para você, você ouvia as pregações e zombava, você ouvia os hinos e não valorizava, você rejeitava a pregação da minha palavra. Eis que eu não te conheço, apartai-vos de mim. Para onde essas pessoas irão? Quando se abrir o livro da vida, como lemos, e faltar o nome de alguém que não estiver escrito no livro da vida, o que acontecerá com ele? Para onde ele irá? A Bíblia vai falar desses dois destinos, e são dois destinos eternos. Mas antes que eu fale, pense aqui comigo, irmãos. Qual o sentido da vida? Nascemos de um homem e de uma mulher, crescemos, casamos, e com esta mulher que casamos passamos a ter filhos também, nos tornamos já idosos, alguns ainda depois de idosos se tornam criança novamente, e morremos. Qual a razão? A razão seria tão melhor, vamos dizer assim, se pudéssemos viver eternamente. Mas quem definiu o tempo da vida do ser humano? Não é o próprio ser humano, foi aquele que nos criou, foi aquele que nos fez. Não foi uma explosão, não foi o Big Bang, não foi um vírus, foi um ser inteligente que criou o outro ser inteligente que somos nós, que é a natureza, que funciona tudo perfeitamente. A Bíblia diz que Deus colocou limites aos mares, até onde ele pode ir, e aqueles que tentam frustrar as leis de Deus, eles podem perder as suas vidas. Agora veja, o sentido da vida é servirmos a um Deus Criador. Eu não sei se você isso me traz muita curiosidade. Eu gosto muito deste assunto, sobre o espaço sideral, sobre os planetas. Quando eu vejo e eu creio, apesar que muitos não acreditam que o homem foi até a Lua, né? Mas eu creio sim que o homem foi até a Lua. Imagina tudo que nós sabemos, irmãos, até hoje sobre o espaço sideral, não é nada comparado ao que realmente ele é. Eu não sei se você já viu alguma matéria, tem um vídeo que mostra sobre o tamanho das coisas. Ele vai mostrando no chão, tem vários, e um que eu vi era uma bolinha de gude, e ele saía da bolinha de gude assim, ia crescendo, mostrava o terreno, mostrava a casa, ia mostrando os prédios, mostrando a cidade, mostrava o país, e foi subindo, de repente mostrou o planeta Terra, e foi subindo, e mostrava os outros planetas, e o planeta Terra, onde nós estamos vivendo, era desse tamanhozinho, pequenininho, como uma areia do mar, no meio da praia, no meio do espaço sideral. A Terra como uma bolinha de gude, entre meio a tantos outros planetas, entre meio à criação de Deus. E eu só posso crer na existência de um Deus poderoso, que tem o controle de todas as coisas. Quando eu vejo isso, você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Aleluia. Nós declaramos
Deus à tua existência. Aleluia. Aí veja que a Bíblia vai falar desses dois destinos eternos: da habitação do céu, da habitação bendita dos salvos e do abismo de fogo, para onde serão levados todos os que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, todos os perdidos. Agora veja que não há necessidade de um terceiro destino, só há necessidade de apenas dois destinos. Alguns procuram dizer que há reencarnação, outros falam sobre purificação, né? Depois da morte, não é muito bom para ir para o céu, nem muito mal para ir para o inferno, então tem que passar por um processo aí de purificação, de mudança, né? E nós não cremos desta forma. Nós vamos ver que há necessidade somente de dois destinos, pois no dia do juízo haverá somente dois grupos de pessoas. Que grupos de pessoas são esses? Primeiro, os salvos, a qual eu faço parte. Quem mais faz parte aqui? O grupo dos salvos, aleluia. E o segundo grupo, os perdidos. Então não há outro caminho. A Bíblia é bem clara que existe dois caminhos: o estreito e o largo. E há dois destinos: o da perdição e o da salvação. Veja, irmãos, que na cidade de Jerusalém existe, eu estive lá, nessas duas vezes que eu fui em Jerusalém, eu pude ver o Vale de Inom, conhecido como o Vale de Inom. É um desfiladeiro muito profundo, perto da cidade velha de Jerusalém, que hoje tem a cidade velha, que era a Jerusalém dos tempos bíblicos, e a Jerusalém moderna, Jerusalém atual. Então veja que durante o reinado de Acás e Manassés, este vale, ele teve uma serventia muito horrível, inimaginavelmente horrível. Nesse lugar, irmãos, os seguidores de um demônio, a qual eles intitulavam como um deus, e eles adoravam, chamado Deus Moloque, eles adoravam e faziam culto a ele, tanto com atos sexuais, quanto também com sacrifício de crianças. Eles cantavam, dançavam, para afogarem os gritos angustiantes daquelas crianças que eram lançadas no fogo, em culto e em adoração ao demônio, que eu não vou chamar de Deus, é o demônio Moloque. E nós vemos que, da mesma forma que Deus, ele institui um culto, os demônios também instituem culto. Eles querem ser Deus, eles querem nos desviar de Deus e levar a eles querem imitar a Deus, eles querem menosprezar tudo que se trata de Deus, mas eles querem culto para eles. Esses dias eu estava vindo da trilha, vi numa encruzilhada, tinha lá penas de galinha, vela, um prato com algumas coisas lá dentro. O que você estava fazendo? É uma macumba, é um culto a um demônio. E no culto se pede, no culto se oferece. Então veja que aquelas crianças, elas eram sacrificadas a demônios. Os hebreus chamavam este vale de Rinom. No grego, esta região, Rinom ou Inom, é chamada de Geena ou Guiena. E isso é um debate muito grande, porque, por exemplo, a Testemunha de Jeová diz que o inferno é aqui. Quem já ouviu eles pregarem isso? O inferno é aqui. Vocês acham mesmo que o inferno é aqui, irmãos? Não, fala a verdade. Quem acha que o inferno é aqui, levanta a mão. Se fosse... Se o inferno fosse aqui, irmão, eu queria viver aqui então, né? Diante das lutas, tribulações que nós temos,
Mas eu amo viver, irmão, que coisa boa viver aqui, estar aqui na terra, né? Conhecendo novos lugares, novas pessoas, tendo conexões, né? Vivendo bem, né? Isso é maravilhoso. Já a Igreja Adventista do Sétimo Dia também tem uma outra visão a respeito disso. Eles creem na morte como um sono, né? Como dormir, e que eles vão acordar para a salvação, para a perdição. Nós não cremos nisso. Nós não cremos desta forma. Mas bem, eu quero focar aqui no inferno. Depois nós traremos com mais ensino sobre seitas e heresias, que é muito importante também. Veja, no tempo em que Jesus esteve sobre a terra, isso é muito importante, era neste vale de Inom que os judeus jogavam seus detritos, imundícies, animais mortos, cadáveres de indigentes, criminosos eram jogados ali, diz a história. Era jogado neste lugar, neste vale, e ali tinha todo tipo de lixo, de podridão, um ambiente carregado de cheiro podre, terrível e horrível. E veja que eles, para tentar amenizar o cheiro, a tentar amenizar a situação, eles colocavam fogo. Não é isso que fazemos às vezes com lixo? Jogamos fogo, né? Para tentar de uma forma acalmar a situação, mas não adiantava. Havia animais à procura de carniça, um ambiente terrível, os vermes, os bichos que estavam naqueles animais mortos não morria e o fogo não se apagava, porque sempre estavam jogando e alimentando aquele lugar com carnes mortas de animais e todo tipo de lixo podre naquele lugar. Vejam, assim como a cidade de Jerusalém, no tempo de Cristo e nos dias de hoje, ela tipifica a Jerusalém celestial, a santa cidade celestial de Deus. Este vale de Inom, ou por nome Gueena, ele simbolizava a perdição eterna. Aí observe que Cristo usou esta palavra Gueena ou Geena por várias vezes na Bíblia, referindo-se ao castigo eterno para o pecador. Mateus capítulo 25, versículo 41 vai dizer: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno a qual Cristo menciona aqui é o Gueena, que nunca se apagava e o bicho nunca morria. Quando as pessoas, os discípulos que ouviam Jesus ali trazer este ensino, pessoalmente, eles conheciam aquele lugar espantoso de estar. Facilmente, eles conseguiam trazer em si a imagem da cena do fogo que não se apagava e o bicho que não morria. E a verdade, irmãos, é que a doutrina do Geena, ela é bíblica. A doutrina do castigo eterno depois do juízo é bíblico, é uma verdade fundamentada pela palavra de Deus. Não é pensamento de um filósofo, não é questão de um filme que você viu, não, é real, está na Bíblia e o próprio Jesus testemunhou isso. Quem está entendendo, diga amém. E como será o inferno? Nós podemos apenas tentar imaginar, embora nunca conseguiremos saber como é este lugar realmente, pela nossa finita mente, mas as Escrituras fornecem comparações a este lugar. Um fogo devorador, um fogo que nunca se apaga, trevas exteriores, castigo eterno,
tormento e um lago de fogo. Apesar do simbolismo, irmãos, que temos e que vemos, esses termos de fogo, devorador, que nunca apaga, das trevas, do castigo eterno, são utilizados, irmãos, com tanta frequência na Bíblia, que nós não podemos ignorar que o inferno também seja real e verdadeiro e com fogo literal. Com fogo literal. Já que a Bíblia ensina claramente que o choro, e o próprio Jesus falou sobre isso, que o choro e o ranger de dentes são literais. Não é simbolismo. Então nós não podemos negar o fato da existência do inferno, da existência de um fogo literal e da existência do ranger de dentes literais. Agora nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Agora veja, no dia do juízo, os perdidos surgirão para a ressurreição da condenação. Alguns ensinam que diante do tribunal de Deus, do trono branco, os perdidos aparecerão em almas. Quando eles forem condenados, o corpo deles, o mar, a terra, onde for que eles morreram, as cinzas, vai dar lugar, vai entregar o corpo, eles vão dar conta, a Bíblia diz, e o corpo surgirá para aquelas almas que foram condenadas. Agora, se será assim, como alguns ensinam, tem outros também que diz que no momento que Deus ordenar, até mesmo antes do julgamento, eles receberão um corpo não glorioso como o corpo do salvo, e eles aparecerão diante de Deus corporalmente. Mas eu já creio que será como almas, e após eles receberão o seu corpo. Veja que tudo indica que na ressurreição esse corpo imortal que eles receberão, e repito, não será um corpo glorioso como o dos salvos, mas eles receberão um corpo que experimentará as dores da morte, do medo, sem contudo perecer, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Quem está entendendo, diga amém. Então há uma diferença do corpo, da ressurreição. Todos os corpos ressurgirão, dos salvos e dos perdidos para a condenação, com um corpo não glorioso, dos salvos para a salvação eterna, com um corpo glorioso como o corpo de Cristo. Assim como Ele é, seremos. Agora, no inferno, essas pessoas que irão, não se esquecerão de um só detalhe da vida. Eles não estarão lá como zumbis, que não lembrarão. Eles não estarão lá dormindo. Eles não estarão lá mortos, sem sentirem nada. Onde vemos isso? E isto é um debate teológico muito grande, entre testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia, igrejas da Assembleia de Deus e outras, que são a maioria, a qual creem que a história e a parábola de Cristo sobre o homem rico e Lázaro, que está em Lucas 16, é real, é literal. Jesus não contaria mentiras. E alguns dizem que não é real, que não é verdadeiro. Mas nós precisamos crer na veracidade literal da palavra de Deus e daquilo que Jesus contava. Quando Jesus contava sobre o pastor e as ovelhas, que ele deixou as 99 e foi atrás de uma, são coisas que ele vivia, que ele via. Eu nunca tinha visto um rebanho de ovelhas. E lá em Israel eu pude ver. Que coisa maravilhosa. Vocês estão com calor, irmãos? Se quiser, nós ligamos o ventilador. Quem é a favor de ligar aí, levanta a mão.
Ninguém, então não liga não. Então, irmãos, é algo maravilhoso. As ovelhas, eu já falei sobre isso aqui, eu não vi esta imagem, mas a verdade é que o nosso bispo, quando foi em Jerusalém, ele que já está com o Senhor, ele sentado, conversando com os irmãos, e ele contava isso, ele viu 2 rebanhos, 2 pastores vindo no cavalo e as ovelhas vindo, eles se encontraram. Quando eles se encontraram, as ovelhas se misturaram e os 2 pastores ficaram conversando. Aí o bispo falava assim: eu quero ver agora como que eles vão dividir essas ovelhas, como que vai fazer. Aí de repente, um pastor se despediu do outro e cada um deu um grito, falou algo, as ovelhas só fez assim, ó. Cada um seguiu o seu pastor. Aí Jesus fala: as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, são obedientes à voz do seu pastor. Então o que Jesus falava era o que se vivia. São coisas reais, verdadeiras. De alguma forma ele traz a realidade do inferno na parábola do rico e Lázaro, para nos alertar e dizer que o rico lá no inferno abriu os olhos, e a mensagem que ele recebeu, aquele homem condenado ao inferno, já no inferno, ele recebeu a palavra o seguinte: filho, lembra-te. Por quê? Porque ele lembrou dos irmãos que estavam na terra. E ele disse: pai Abraão, permita que pelo menos alguém vá lá falar com meus irmãos que o inferno é verdadeiro, que o inferno é real, existe, para minha família. Se eles não criam nem nas pregações dos que estavam vivos, ia crer na pregação dos mortos. Aí ele vai receber esta palavra: filho, lembra-te. E ele lembrava, irmãos. Ele sabia que tinha irmãos. Ele sabia que tinha uma vida na terra. E esta palavra, lembra-te, está dizendo o seguinte: não haverá possibilidade de esquecer. Não haverá. Lembranças, irmãos, das oportunidades perdidas e do arrependimento que não teve, de ter negado a salvação, lembranças de ter rejeitado a graça de Jesus e ter esnobado do sacrifício de Jesus na cruz, por não aceitar a salvação na pessoa dele. Eles vão lembrar disso, aqueles que estiverem ali. Os perdidos se lembrarão das coisas que amavam na vida quando eles estiverem no inferno. Eles se lembrarão das riquezas, eles se lembrarão da fama, eles se lembrarão das diversões, eles se lembrarão das suas próprias vontades. Lá estarão aqueles que suicidaram, que tiraram a sua própria vida. Lá estarão Hitler. Lá estarão aqueles que mataram milhões de pessoas. Me lembrei agora, falando do nome de Hitler, de um disco que tinha, meu pai tinha ele, vocês vão lembrar, A Última Trombeta. Quem conhece esse disco? Era da época de discão de bolacha, né? Ele começava com a trombeta tocando, e aí ele falava, né, sobre aqueles que estariam diante do trono branco. E é uma verdade bíblica. Quantos creem na palavra de Deus aqui? Amém? Nós cremos na palavra de Deus. Veja aqui. Agora, as almas ali no inferno serão atormentadas, talvez como um tormento, como a dor de dente que não para. Não sei se é porque eu acho a dor de dente uma das piores, mas é uma dor que não para, que não cessa. E essas recordações, como a cena interminável da vida deles na terra, da família,
se manterão vivas, como aquele rico diante do pai Abraão, mostrando constantemente os pensamentos maus, os pecados secretos, as mentiras, todos os males cometidos durante a vida dele estarão vivas na sua mente. Diante da impossibilidade do arrependimento, porque eles já estão condenados. Porque hoje nós podemos ainda arrepender, cometi um pecado terrível e arrepender, mas naquele dia não haverá possibilidades de arrependimento. Os perdidos clamarão: ah, se eu tivesse ouvido, ah, se eu tivesse tido esta decisão, ah, se eu tivesse buscado a Deus, ah, se eu tivesse ouvido as pregações. O inferno, irmão, será um lugar dominado pelo sentimento de culpa, dor e vergonha. O profeta Daniel, em Daniel capítulo 12, versículo 2, vai dizer: muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Eu quero que vocês leiam comigo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... outros para vergonha e desprezo eterno. É a Bíblia que está dizendo isso. Quando, irmãos, esta sentença condenatória ressoar no trono de Deus, no dia do juízo, com os exércitos de anjos como testemunhas, será como uma grande pedra amarrada no pescoço. Estou trazendo aqui uma analogia, a qual arrastará a pessoa para o inferno. Não adiantará desculpa, não adiantará pedir de perdão, não adiantará pedir por misericórdia. Eles irão para um lugar que não haverá retorno, diz a palavra de Deus. Veja que no inferno não haverá descanso. Apocalipse 14, versículo 11: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Veja que no mundo presente, irmãos, aqueles que passam por lutas, tribulações, estão nos hospitais, estão com enfermidades, estão na UTI, nós conseguimos, pessoas que passam por isso, conseguem às vezes um momento de alívio. É um remédio que é aplicado, é um momento de descanso, é um alívio, mesmo que temporal, provisório, mas é um alívio. Mas naquele dia, naquele lugar, não haverá alívio. Os tormentos serão contínuos, os perdidos clamarão por alívio, por água. Os seus clamores, as suas orações não serão ouvidas. Haverá naquele lugar um horrível ranger de dentes, enquanto mexem, remexem, enquanto procuram lugares incessantemente, buscando alívio para as suas almas, procurando lugar de refúgio, mas será inútil, diz a palavra de Deus a respeito das almas que irão para o inferno. O inferno é um lugar de desespero absoluto, desespero de saber que aqueles que adentraram ali não terão uma segunda chance, não terão uma mínima chance, não terão nenhum raio de esperança de algum dia isso acabar. Eles não terão esperança como nós temos nos dias de hoje.
será um povo esquecido em um lugar esquecido. Quando Deus virar as costas a estas pessoas e renunciar irrevogavelmente o direito delas, porque elas negaram o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando isto acontecer, estas almas serão levadas à condenação, e isto será selado para todo o sempre. E eu quero aqui abrir um parênteses. Alguns dizem que Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia fala isso, que Deus, por ser amor, não vai permitir que as almas fiquem ali pela eternidade, queimando, sofrendo. Mas a Bíblia fala da eternidade, eternamente. Eu creio. Agora veja que pode acontecer da condenação, e um dado momento em que for a vontade de Deus, exterminar, acabar. Eu não sei, pode ser, mas eu vou pelo que a Bíblia me esclarece. Ela me esclarece mais que será eterno do que estará exterminando todos, demônios, o falso profeta, a besta e todas as almas que foram condenadas ao inferno. Agora veja que no inferno não haverá misericórdia, não haverá amor, nem tampouco, irmãos, vestígios de bondade ou graça, como não há também nos demônios, como não haverá também no homem do pecado, que é o anticristo. A Bíblia fala que ele não terá amor por mulheres, não terá amor por ninguém. O diabo, ele veio com um tríplice propósito: roubar, matar e destruir. O diabo não veio para gostar de ninguém. Então o próprio ambiente do inferno será impregnado pelo ódio. O inferno será impregnado pela raiva, pelo remorso, pela tristeza, pelos clamores. As orações não terão valores. Hoje nós oramos e o Senhor nos ouve, apesar que a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aí pode voltar a orar que o Senhor vai ouvir. Levanta a tua mão e diga glória a Deus. Mas naquele dia no inferno não haverá mais lugar para o arrependimento, para o choro, para a lágrima. Ninguém tomará tempo para escutar um ao outro e nem se importará um com o outro. O inferno não é será, ele é um lugar de trevas. Deus é luz e nele não há trevas. Você pode dizer comigo: Deus é luz e nele não há trevas. A condenação, irmãos, eterna é justo o contrário. Judas ele vai falar sobre a escuridão das trevas. E o que é que vem com as trevas? Com as trevas vem medo, com as trevas vem o temor, o tremor, com as trevas vem o mal, com as trevas vem o diabo, com a treva vem os demônios, com as trevas vem a morte. O inferno e as trevas a qual ele é inserido e envolvido, é tudo isso, nunca terá fim. A angústia no inferno, a dor, o medo, as trevas neste lugar. O inferno, diz a Bíblia, será um lugar reservado para a morte eterna. Eu sei que é difícil dar glória, porque esse assunto nem cabe. Nem cabe isso, mas você pode dizer misericórdia, Senhor. E para finalizar, será que, como eu disse, os tormentos e as lágrimas dos perdidos continuarão eternamente? Como eu disse, eu não sei. A Bíblia não é exata nisso. Se fosse para mim escolher, eu queria que não fosse.
Fosse para mim escolher, eu queria que cessasse, após a condenação terminasse, acabasse, né? Mas a Bíblia não nos leva a pensar assim. A nossa mente, irmãos, finita como ela não tem a capacidade de compreender tudo isso que eu estou falando aqui. Primeiramente, porque não conseguimos aceitar isso dentro de nós, e não é por menos, porque o inferno não foi feito para nós. A Bíblia é enfática em dizer isso. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi para os seres humanos. O inferno não foi preparado para os perdidos, não, foi preparado para o diabo e seus anjos. Esses seres caídos estão aguardando nas cadeias das trevas. Apocalipse vai falar sobre isso, tremendo e temendo, conhecendo já qual será o seu destino eterno. Mas a Bíblia, irmãos, não deixa dúvida alguma, não terá desculpas para os pecadores, não terá desculpa. Aqueles que não obedecem ao Evangelho, aqueles que não obedecem à pregação do Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que viveram incrédulos, zombando de Deus, zombando da palavra, zombando dos pastores, zombando dos crentes, zombando da igreja, aqueles que viveram zombando da pregação nas praças, nas ruas, aqueles que ficaram zombando dos cultos, os fornicários, os idólatras, que se prostram diante de imagem de escultura, acendem vela e fazem pedidos, aqueles que consultam espíritos, aqueles que fazem magias, os mentirosos, os adúlteros, todos estes, diz a Bíblia, serão lançados no lago de fogo. Hoje nós estamos, irmãos, a humanidade servindo a dois senhores. Um é o Pai Celestial, a qual eu e vocês servimos. O outro é Satanás, inimaginavelmente mau, terrível. E naquele dia, nós podemos ter certeza que naquele dia, diante de Deus, será determinado qual Senhor nós servimos. Qual Senhor nós servimos. O juízo de Deus irá revelar com qual Senhor nós ficaremos. Uns estarão com Deus, mas aqueles que recusaram servir a Deus estará com Satanás, porque não há outro Senhor, só há esses dois. E nós precisamos levar a nossa vida desta forma. Enquanto estamos vivos, temos escolha. Depois que morrer, não tem segunda oportunidade. Até no último suspiro você pode ainda clamar por Deus. E eu creio no pior criminoso, na pior lástima de ser humano, que no último momento da vida dele, se ele clamar por Jesus, há salvação, porque há misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus não é igual à nossa, o nosso pensamento não é igual de Deus, os caminhos e os pensamentos de Deus estão acima dos nossos, porque podemos dizer, não merece a salvação, mas quem somos nós? E Deus está dizendo, clama a mim e responder-te-ei. Quem vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Oh, aleluia! E é com esse Senhor que nós escolhemos em vida, irmãos, é que passaremos a eternidade. Eu vou dizer de novo, é com este Senhor, Deus ou Satanás, que escolhemos em vida, é que passaremos a eternidade. E pensando nisso, é justo. Porque alguns dizem, Deus não é injusto para mandar ninguém para o inferno, não é justo.
porque Ele está nos dando vida para escolhermos nesta terra, a qual Senhor nós serviremos. E finalizando, uma frase muito forte, para você refletir sobre isso: ninguém irá para o inferno sem motivo. Ninguém irá para o inferno de graça, sem motivo. Deus ama todo ser humano. 2 Pedro 3,9: não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Se houvesse salvação para todos, por que então que Deus está dizendo isso? Por que precisa-se de arrependimento, se uma vez salvo, salvo para sempre? Por quê? Por que Jesus vai ensinar aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia? Agora veja, Deus está nos chamando, na verdade, para escolhermos o seu reino e para ficar do lado dele. É isso que ele está dizendo. Não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Deus está chamando a cada um de nós para arrepender dos nossos pecados e estarmos ao seu lado, ao lado da sua palavra, buscarmos o reino de Deus. Por isso que Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus. Ele está rogando para que a igreja ganhe almas, tire as almas das mãos de Satanás e traga para o reino de Deus. Esse é o chamado de Deus para nós, para que nós possamos tirar as pessoas das mãos de Satanás. Não é aquela máxima: vamos esvaziar o inferno. Não, depois que o inferno encheu, já não tem mais jeito. Depois que for para o inferno, já não tem mais jeito de esvaziar o inferno. Nós precisamos tirar das mãos de Satanás estas almas que estão presas no pecado, no erro, no adultério, na mentira, na trapaça, nos vícios, e trazê-las para a igreja, trazê-las para Jesus. Ai, irmãos, ai daqueles pastores, ai daquelas igrejas que não pregam sobre a condenação eterna e levam milhares de pessoas ao engano. Ai deles. A Bíblia vai nos ensinar que um dia Deus pedirá conta aos pastores das almas a qual Deus confiou. Por isso, a quem muito é dado, é muito cobrado. Eu amo ser pastor, mas Deus me pedirá conta um dia daquilo que eu ensino, daquilo que eu falo, daquilo que eu faço. Aquela conversa de faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso não serve para pastores, isso não serve para crentes. Amém, irmãos? Então, aqueles que forem para o inferno irão, porque foi o destino que eles escolheram. Está aí, nas redes sociais, na televisão, nas ruas, em todos os lugares. Jesus salva. A vida após a morte. Jesus salva, salva de quê? Ele salva do inferno, da condenação eterna. Então, não haverá desculpa para aqueles que forem condenados à morte eterna. Qual dessas duas, e eu quero finalizar aqui, qual destas duas sentenças você irá ouvir? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está preparado. Ou aquela outra sentença: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Qual, irmão e irmã que está aqui hoje, você que está nos assistindo, você que irá ver este vídeo, esta transmissão, qual é a sentença que você ouvirá naquele dia? A escolha é sua enquanto você tem vida. E eu sou enfático, irmãos, em dizer:
um ponto muito melindroso, que é a respeito do suicídio. Eu já dei um ensino sobre isso, vou trazer novamente depois. Sobre o suicídio. Ah, pastor, você não conhece, a gente não... Realmente o negócio é sério, irmãos. A depressão leva ao suicídio. Isto é muito sério. Concordo com isso plenamente. Concordo. A salvação está diante de Deus. Não posso julgar. Agora, pela Bíblia, eu posso. E a Bíblia diz que a ninguém é dado o direito de tirar sua vida. A vida pertence a Deus. Amém? Agora, arrepender depois de suicidar, eu nunca vi se dá certo esse negócio, né? Arrepender depois de suicidar não dá. Eu já vi pessoas arrepender depois de tomar veneno. Já viu, Malta? Teve uma jovem na nossa igreja, Isabela, que ela tomou veneno, aí sentou no sofá. Aí no que ela tomou, que o negócio começou a fazer efeito, irmão, ela correu para a casa do pastor. O pastor correu com ela para o médico. Eu acredito que se ela tivesse morrido, ela teria tido salvação, porque ela arrependeu, né? Outra situação, o World Trade Center. Quantas pessoas pularam de lá? Ou morria queimado, ou morria pulando. Alguns falam, será se foi suicídio? Se eu tivesse lá, eu não ia morrer queimado de maneira nenhuma, irmão. Eu ia pular, vai que Deus me dava asa, vai que alguma coisa acontecia, alguma coisa, né? Senão eu ia estar preparado para encontrar com o Senhor. Do jeito que eu morrer. É diferente, né? Então isso é muito sério, irmãos. Precisa se tratar, precisa se ter cuidado com os nossos entes queridos, nossos parentes que passam por situações psicológicas difíceis, de depressão e tantas outras enfermidades na mente que têm abalado a humanidade nos dias de hoje. Mas nós precisamos lembrar que a salvação ou a perdição é real. Esses dois caminhos são reais. Amém? Você pode dizer glória a Deus e dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Coloque-se de pé. Eu quero orar